abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, no capítulo 9 do livro dos Salmos. Verso 1. Capítulo 9, verso 1. Vamos todos fazer a leitura. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Mais uma vez vamos ler, irmãos. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. No Salmo 105, 5, o salmista diz: lembrai-vos das maravilhas do Senhor. É uma boa sugestão para nós lembrarmos daquilo que Deus fez e que está na sua palavra, das maravilhas dele. Por vezes, quando nós passamos pelas adversidades da vida, pelas tristezas, pelos dissabores, etc., 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 nós nos esquecemos de ir à palavra de Deus e ali lermos e lembrarmos e meditarmos nas coisas que Deus fez. E Deus fez tantas coisas, tantas maravilhas, tantas realizações, tantos milagres. Deus fez coisas extraordinárias. E é bom para nós lembrarmos das coisas que Deus fez. Nas nossas insônias, nos nossos momentos, quando precisamos ocupar a mente, porque ela está ou perplexa, ou angustiada, ou perturbada, precisamos de alguma coisa boa que venha ocupar a nossa cabeça, os nossos pensamentos, nas noites indormidas, no nosso leito. E nada melhor do que pensarmos naquilo que Deus fez. E Deus fez grandes coisas. E o salmista diz que é bom lembrar das maravilhas que o Senhor fez. E o texto que acabamos de ler diz: eu contarei as tuas maravilhas, as coisas que Deus fez, da sua grandeza, do seu poder e de sua intervenção. Então, faz um bem enorme, irmãos, para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa alma, pensar nas obras do Senhor. E nos fará dizer, como dizia o salmista Asaf, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele é Deus que opera maravilhas. E Asaf ainda diz: quem mais tenho eu no céu além de ti, Senhor? Quantas vezes nós entramos em momentos difíceis, mas temos algo maravilhoso para concentrarmos a nossa mente, os nossos pensamentos, o que Deus fez. E vemos que, pelo que Ele fez, Ele é o único Senhor, Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Então, boa é essa palavra do salmista. E seguindo neste mandamento que Ele nos dá, de que devemos contar as maravilhas, eu gostaria de contar uma grande maravilha. Eu lembro dessa história quando criança, por isso que os pais que estão aqui, não deixem de contar histórias bíblicas para os seus filhos, para as crianças, porque isso vai ser importante, mesmo que seja um adolescente, contar histórias. Mas ele adoeceu gravemente, e uma enfermidade mortal. Ele ficou muito triste, muito debilitado, porque ia morrer. E a gente até entende esse pânico de Ezequias, diante da realidade de que ele ia morrer por causa de sua enfermidade, que era grave, porque naquele tempo eles não tinham como hoje nós temos
Hoje nós temos a esperança da ressurreição. Naqueles tempos, os homens de Deus e os servos de Deus não tinham essa esperança de ressurreição. E Ezequias, então, ele tinha esse pânico, esse pavor para com a morte. Mas a doença dele era muito grave e o incomodava muito. Ele tinha fortes dores. Ele descrevia essas dores como um leão mordendo os seus ossos e estraçalhando tudo. Seu gemido, já sem forças, era como o gemido de um passarinho. E ele clamava: Senhor, eu estou sofrendo, salva-me, eu estou aflito, eu não consigo dormir. Senhor, dá-me saúde para que eu viva. Ele estava numa situação difícil. E nesse drama que ele está vivendo, Isaías vai visitá-lo. Certamente ele se animou: olha, Isaías, o profeta. E as primeiras palavras de Isaías e única foram: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer, tu não sararás dessa enfermidade. Aí Isaías saiu, e Ezequias virou-se para a parede e clamou a Deus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Lembra que eu andei diante de Ti, na Tua presença, com fidelidade. Senhor, eu vivi com inteireza de coração. Eu fiz o que era reto diante dos Teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, com a cabeça voltada para a parede, desconsolado. Isaías já tinha saído da casa de Ezequias e já estava um pouco distante, e o Senhor falou para ele: volta, e diz a Ezequias o seguinte: Ezequias, eu ouvi a tua oração, eu vi tuas lágrimas, eu te sararei, e no terceiro dia tu vais subir ao templo. Olha que palavra. Que história bonita para a gente contar aos enfermos, aos que estão angustiados, que a enfermidade abate tanto a alma, abate tanto o espírito, mas é algo sublime na palavra de Deus. Agora, olha uma coisa interessante. Ezequias pergunta a Isaías: qual o sinal do Senhor que eu sararei? Qual o sinal da parte de Deus que eu sararei? E Isaías disse: queres que a sombra do relógio de Acais, que era um relógio solar, marcava a hora pela sombra, queres que a sombra do relógio de Acais adiante 10 graus, ou retroceda 10 graus. Olha só, esse retroceder parece uma palavra bem distante para a realidade de Ezequias. Tu queres que adiante ou queres que volte atrás? Ezequias disse assim: a sombra adiantar é possível, acontece. Mas o que eu quero é que ela retroceda, que ela volte atrás, humanamente possível. Isaías rogou ao Senhor, e o Senhor retrocedeu 10 graus o movimento da terra. Eu vou sair lendo algumas coisas aqui para eu não me perder, que já está no tempo de estar me perdendo. Tem-se dito que a velocidade da Terra, uns dizem que é 1.666 km/h e outros dizem que é 1.700 km/h. Pois bem, o que é que existe de milagroso nisso aí?
é que Deus fez um planeta inteiro parar. Pense bem nessa maravilha divina. Deus fez o planeta inteiro parar. Na minha imaginação, e é só minha imaginação, nem um dado científico, não tem nada onde se vê isso, Deus foi parando a Terra devagarzinho. Aí o planeta para. Parado, ele vai retroceder, vai voltar para trás. Ele vinha trabalhando, girando, parou, agora ele gira de modo inverso, os 10 graus. Aí o planeta para, depois que os 10 graus que retrocederam marcou, e ele faz girar de novo até atingir a sua velocidade normal do planeta Terra. Agora pensa uma coisa, na superfície da Terra vivem os homens, vivem todos os seres viventes, estão todas as espécies de animais, oceanos, grandes rios, grandes lagos, grandes cadeias montanhosas, construções, etc., etc. Era para tudo isso ser sacudido e destruído. Era para ter acontecido uma catástrofe, mas tudo permaneceu no seu devido lugar. Deus. Por isso que é bom confiar em Deus, o Senhor. Ele é poderoso, é capaz de fazer esta maravilha. Nunca duvidar em Deus, na ação de Deus. Lá em Hebreus 11:3 vai dizer que Deus fez o universo, Deus fez o céu, a terra e tudo que neles há, pelo poder da sua palavra. Pelo poder da palavra, Deus disse, haja luz e houve luz. Haja vida e houve vida. Diz a Bíblia que pelo poder de sua palavra, Deus sustenta todas as coisas. Pelo poder da sua palavra. Porque Deus é Deus e para Deus não há impossíveis. Então, Deus é o Senhor do universo, é o Senhor do tempo, é o Senhor do espaço, é o Senhor da eternidade, é o Senhor do movimento, é o Senhor da criação, é o Senhor da vida, é o Senhor das circunstâncias, é o Senhor das situações. Sobre tudo Ele domina. Ele é aquilo que os israelitas disseram quando Deus fez cair fogo do céu. E o fogo que saiu, que desceu do céu, vinha mesmo de Deus e queimou aquele holocausto preparado por Isaías, por Elias. E o fogo veio e lambeu a água, lambeu o animal do sacrifício, lambeu pedra, lambeu areia, tudo. E o povo que tinha abandonado o Senhor se ajoelhou e colocou o rosto em terra e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Como a gente precisa na nossa vida ter essa atitude de dizer, só o Senhor é Deus. Está difícil, mas só o Senhor é Deus. Está impossível, mas só o Senhor é Deus. E para Deus não há impossíveis. E nós servimos a um Deus que é grandioso, é poderoso e é soberano. Eu quero ler porque ele é bem detalhista, esse texto escrito por Isaías, para mostrar qual era o contexto daqueles dias ali de Isaías. Isaías diz assim, o Senhor é quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento
o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, pois abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo. Porque haveis de ser feridos, visto que vocês continuam em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Isaías é quem escreve esta realidade, e Isaías é um profeta evangélico. Ele foi quem anunciou muitas vezes a vinda do Messias, a chegada do Messias. E a realidade era essa. Ao ler isso, e há tantos outros textos que a gente encontra no livro de Isaías, do abandono dos órfãos, da falta de cuidado com as viúvas, dos pais já velhos e esquecidos. Tanta coisa que Isaías chegou a uma conclusão, dizer: isso é o fim, não há mais jeito, não há mais conserto. E aí, Isaías, ele faz um clamor profético. E nesse clamor profético ele pede algo que não seria só uma maravilha, mas a maravilha das maravilhas. O que vai acontecer após esse clamor profético é a maravilha das maravilhas, porque Deus é Deus de maravilhas, o nosso Deus é Deus de maravilhas. E Isaías faz então um clamor diante da sua visão de que tudo estava perdido, e o clamor profético dele foi assim: ó Senhor, percebam bem, ó Senhor, ele está clamando. Como seria bom se o Senhor rasgasse os céus e descesse? Como seria bom se, descendo o Senhor dos céus, os montes tremessem na tua presença? Assim como o fogo faz a água ferver, e como o fogo faz com os gravetos. Se isso acontecesse, Senhor, os homens tremeriam na tua presença. O que é que Isaías está clamando? Ele está clamando para que o Deus invisível, que nunca ninguém ouviu a sua voz, nem viu a sua aparência, que habita na luz, cuja luz ninguém tem acesso, aquele que habita no alto e sublime trono, ele está clamando para que este descesse. Ora, aquele que pôde desacelerar a terra e depois fazer retrocedê-la, porventura não pode ele descer, Deus descer? Ele está pedindo que Deus descesse e pisasse a terra, esta terra aqui, que ele habitasse entre os homens, que ele falasse diretamente aos homens, que ele convertesse o coração dos homens.
era do que constava o pedido, o clamor profético de Isaías. Ele está pedindo que aconteça a maior de todas as maravilhas. Pasmem, mas essa maravilha aconteceu porque Deus desceu. Os evangelhos vão dizer que ele se fez carne, habitou entre nós, desceu cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, vai e diz que ele desceu, ele se esvaziou de sua glória, ou seja, ele abriu mão de tudo que era seu. Ele desceu e deixou a sua glória e abriu mão de tudo que era seu. Ele tomou a natureza humana, fez-se igual aos homens e foi reconhecido em figura humana. João, o apóstolo, lá no livro do Apocalipse, no início lá do livro, ele diz: nós o ouvimos com o nosso próprio ouvido, nós o contemplamos com os nossos próprios olhos, e as nossas mãos o tocaram naquele que é o verbo da vida. Ele se fez servo, mesmo sendo o Senhor, a si mesmo se humilhou e viveu obedientemente até a morte, e morte de cruz. Olha que milagre extraordinário. Deus desceu, Deus pisou a terra, Deus conviveu com os homens, Deus conversou com os homens. Marcos 10, 45, ele próprio, ele desceu, diz ele desceu para buscar e salvar o que se havia perdido. O clamor de Isaías ia nessa linha: o povo está perecendo, está indo para o matadouro, vai para o inferno, não tem outro jeito, está em rebelião contra Deus, esqueceu de Deus, se tornou pior do que um jumento e um boi. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E lá em Mateus 1, 21, ele vai e diz: ele desceu para salvar o seu povo e libertá-lo dos seus pecados, das suas mazelas, das suas feridas espirituais. E como ele executaria a nossa salvação? Substituindo-nos no julgamento divino. E quem foi este Deus que foi julgado? Ou a dúvida, eu estou falando da maior maravilha, vocês vão para casa e alguém vai dizer: que maior maravilha foi essa? E ninguém responde. Ah, é claro, é Jesus. Vamos dizer mais forte? Quem é? Jesus, a maravilha de Deus. Jesus é a maravilha de Deus. É Deus descendo. Ele é Deus. Ele não foi o homem que se fez Deus. Jesus não foi o homem que se fez Deus. Jesus é o Deus que se fez homem. Por isso é boa a colocação quando se diz: Deus é Jesus. Nós costumamos dizer: Jesus é Deus. Mas há uma diferença: Deus é Jesus. Ele desceu, ele se esvaziou da sua glória, ele assumiu forma humana, e só Deus podia fazer esse milagre, ninguém fez. Ele veio nos substituir
para enfrentar o julgamento das almas, das nossas almas, o julgamento divino. Como pecadores, e nós somos pecadores, o texto foi lido de que nós não podemos deixar de dizer que somos pecadores, nós cometemos pecado, nós somos pecadores. E é bom a gente sempre ter em mente de que nós somos pecadores não só pelo que fazemos ou pensamos ou deixamos de fazer, nós somos pecadores por causa da nossa natureza que é pecaminosa, é da natureza. E como pecadores, nessa situação, nessa condição, nós não podíamos suportar o juízo de Deus. Porque ninguém pode suportar o juízo de Deus. Porque nós não temos justiça própria, nós somos pecadores. Não temos uma justiça pessoal que agrade a Deus. Aliás, a palavra de Deus nos diz que não há um justo sequer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Cristo, como perfeito varão, justo, veio nos cobrir com a sua justiça, Ele se fez a nossa justiça. Vejam bem, às vezes as pessoas estranham nós dizermos que nós vamos para o céu, mas dizem assim, mas como pode dizer que vão para o céu, se todo mundo é pecador? É isso, só que aquele que morreu por nós, morreu para nos garantir a nossa vida no céu, e o nosso destino é o céu. Ele veio nos cobrir, veio nos vestir, para nos representar diante do Pai. Veja o que é que diz a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 5, 21. Ele foi feito pecado em nosso lugar. Cristo foi feito pecado em nosso lugar. Ou seja, os nossos pecados, os pecados da humanidade, do passado e do futuro, todos eles foram colocados sobre Jesus. A nossa culpa passou a ser dele. Olha só que maravilha. A nossa culpa com Deus passou a ser dele, de Jesus, como nosso substituto. E é importante isso, por sermos culpados, pecadores culpados, a condenação era para ser nossa. Mas como o nosso substituto, Jesus foi condenado em nosso lugar. Como descendentes de Adão, estávamos sentenciados à morte eterna, no inferno. Sentenciados às cadeias eternas, à prisão eterna, ao tormento eterno, ao ranger de dentes, as angústias do inferno, por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão e por termos sido descendentes de Adão. Mas Deus maravilhosamente nos visita com graça. Ele vai mudar a nossa sorte, o nosso rumo, o nosso destino. Por isso que a gente tem que ter um amor por Jesus Cristo muito grande, mas amar mesmo a ponto de tê-lo em nossa mente, em nosso coração, em nossas atitudes, porque dependemos dele e quando recebemos diante do que ele fez, ele é tudo para nós. E Deus, em sua graça, nos visitou. E Zacarias faz um cântico, também um cântico profético, em que ele diz: o sol nascente das alturas veio nos visitar. Quem é esse sol nascente das alturas? Quem é? Isso, gostei agora.
O sol nascente das alturas veio nos visitar. Jesus desceu para nos visitar. Deus desceu para nos visitar. Que Jesus é Deus. E quem disse que Jesus é Deus, não é a teologia, não sou eu. Ele próprio disse, olha, se vocês não crerem no que eu sou, vocês vão morrer nos pecados de vocês, ou seja, você vai para o inferno. Se hoje à noite você está aqui e não recebeu Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, vai para o inferno. Porque precisa recebê-lo, e receber a Jesus testemunha de que acredita nele como Deus. E ele mesmo disse, eu sou. O sol nascente das alturas veio nos visitar, veio trazer luz aos que jazem nas trevas espirituais, e andam na sombra da morte. Ele veio nos redimir dos nossos pecados, ele veio trazer salvação, ele veio nos salvar. E quando a gente fala assim essa palavra, salvação quer dizer o quê? Simples, não precisa de uma explicação teológica, simples. Salvação é o quê? Salvação quer dizer, eu não vou para o inferno. Salvação é, eu não vou para o inferno. Cristo Salvador, o meu libertador, ele veio nos libertar exatamente daquela situação que a Bíblia nos diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus veio e nos deu vida, pela graça vocês são salvos. Agora, medite mesmo, é uma noite de celebração da ceia, daquilo que Jesus fez por nós, e disso nós nos lembramos. Nós somos pecadores, nós sabemos que somos pecadores, nós sempre estamos pecando. Por mais que queiramos acertar, a gente erra o alvo, nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, um homem de Deus que chegou a dizer assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Houve um momento em sua vida que ele disse, quão miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero fazer, isso não faço. E o mal está sempre presente e diante de mim. Nós somos pecadores. Nós vamos morrer pecadores. Eu lembro de uma das visitas que eu fiz, um senhor já velhinho, já pelos 90 anos, estava doente, fui visitá-lo. Dias logo depois ele morreria. E aí quando eu ia saindo, eu sentia que ele tinha alguma coisa para me contar. Quando eu ia saindo, ele disse, pastor, fique mais um pouquinho. Estava muito debilitado, cansado. Pastor, estou pensando tanta coisa na minha cabeça. Eu nunca pensei que essas coisas cairiam sobre os meus pensamentos. Ele estava perturbado. Foi uma boa oportunidade para mim e para ele, para eu aprender que a gente é pecador até o último suspiro. Mas para ele foi bom saber que Cristo morreu exatamente por causa daqueles pecados. Nós somos pecadores. E precisávamos de que alguém nos substituísse, de que alguém viesse morrer por mim, por nós. Não podíamos morrer por nós mesmos. Mas quem morreria por mim? Quem morreria em meu lugar? Um outro homem? Uma outra pessoa? Um homem bondoso? Quem seria capaz de suportar o terrível juízo que horroriza o diabo e seus demônios? Quem suportaria o juízo de Deus? Só Jesus, porque Ele é perfeito varão, o Deus que veio nos salvar. Não fora Jesus, quem libertaria a minha alma da morte eterna, se não fosse Jesus? Por isso nós nunca podemos deixar de estar sempre com Cristo em nossa mente.
E quando eu digo com Cristo em nossa mente, são as suas palavras, os seus feitos, a sua bondade, tudo aquilo que Ele fez de maneira tão extraordinária e sublime. Não fora Jesus quem pagaria a dívida que o pecador tem diante de Deus. Quem pagaria essa dívida? Já que os pecados se acumulam, como os pecados de Sodoma, vão se acumulando, se acumulando, se acumulando. A dívida é alta, quem pagaria essa dívida? Homem nenhum pode pagar essa dívida. Ninguém pode quitar essa dívida. Eu sempre digo que uma das coisas mais trágicas e tristes é aquele cerimonial romano da missa pelos mortos. É uma enganação muito grande, até chega a ser uma maldade de prometer algo que não é real, não existe, não está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: tem de morrer com Cristo, você tem de me receber, você tem de me confessar. Se você não me receber, se não se confessar o meu nome, confessar os seus pecados, você não é salvo. Mesmo porque o salmista Davi, lá no capítulo 49, versos 7 e 8, ele diz assim, que o preço de uma alma é muito caro. O preço de uma alma é muito caro. Ninguém pode resgatar uma alma, ninguém pode resgatar uma alma. A redenção de uma alma é caríssima. Ela é tão alto, o preço é tão alto que ninguém nem pode pensar em pagar, em quitar a dívida. Só Jesus fez isso. Só Jesus Cristo, pois Ele desceu para quitar a nossa dívida e nos redimir dos nossos pecados. Ele veio morrer por nós e nos libertar dos nossos pecados. Somos pecadores, pecamos, mas para Deus nós fomos libertos daquilo que não pode nos lançar no inferno. Essas coisas são tão sérias, irmãos. E como foi que Ele fez isso? Ele fez isso derramando o seu sangue, ou seja, Ele entregou a sua vida por nós, fez isso morrendo em nosso lugar. O Cordeiro de Deus nos comprou com o seu sangue. Um novo cântico é entoado. A gente ouve lá no livro do Apocalipse, o cântico do Cordeiro, o cântico do Cordeiro. E o que consta no cântico do Cordeiro são os anjos cantando no céu. E o que eles cantam? Eles cantam: Tu és digno, Senhor, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, tribo, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem são esses? Somos nós que recebemos e cremos em Jesus. Que maravilha, irmãos! É a maior de todas as maravilhas. No sangue de Jesus há perdão de pecados. No sangue de Jesus há livramento do inferno. No sangue de Jesus há salvação. Só crendo em Jesus, só recebendo a Jesus, só confiando em Jesus, é que escapamos da morte para a vida eterna. Só. Esta é a maravilha das maravilhas, Jesus. E a maravilha das maravilhas está além do universo, está além do sol, está além das estrelas, além da lua. A maravilha das maravilhas está em Jesus, que desceu para nos salvar. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna. Receba Jesus, de fato, no seu coração, porque Ele é Deus e Ele é a vida eterna. Amém.